Olá, que a paz de Deus venha reinar sobre as nossas vidas. Amém? Creia no agir de Deus, tá bom? Creia na palavra de Deus. Estarei louvando ao Senhor aqui. 126. Bem-aventurança do crente, né? A gente tem que perseverar. A gente não pode parar, né? Estarei adorando aqui. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu. E depois saíram pelo mundo como os mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais feridos, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando a esperança desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja dado-te longe o deslento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém? Creia no louvor, tá bom? Creia. Quando a gente está na direção de Deus, a gente tem que obedecer, né? Não ficar, né? Desperdiçando, né? O alerta de Deus e a voz dele, né? Muitos dizem, Deus não fala comigo, Deus não me vê. É um impedimento, né? Deixa eu ver aqui. Tem sinal, tem tudo, mas é um impedimento. Quando fala de Deus, né? E quando Deus entra em ação, né? Sempre acontece alguma coisa nesses vídeos. Que alguns, né? Que eu já fiz, né? Faz muito tempo. E Deus tem me dado mais uma vez essa palavra que não é de agora, né? Mas assim, eu não fico espantado com a palavra de Deus, né? Que a gente tem que acostumar, né? E esperar no Senhor, né? Porque se a pessoa não esperar, fica difícil, né? Aí vem a ansiedade, o desespero. E como Deus vai agir, né? Se a pessoa não espera, fica ansiosa, quer fazer tudo aquilo que agrada aos olhos deles, né? Mas o Senhor é misericordioso, né? Ele é misericórdia. Ele desperta o povo enquanto é tempo, né? Mas, né? Deus sabe todas as coisas, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então a gente tem que perseverar, né? Até o fim. Jeremias 51.
fala fala assim, né? Sobre os juízos de Deus contra a Babilônia, né? Naquele tempo de Jeremias, né? Ele mandava o recado para o povo, né, de Israel. Aí fala assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Enviarei peneiradores contra a Babilônia, que a peneirarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma o seu arco contra quem arma o seu arco e contra quem se exalta na sua couraça. Não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus, atravessados nas suas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, do Senhor dos Exércitos. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel, fugi do meio da Babilônia, livrai cada um a sua alma, e não vós destruais na sua maldade, porque este é o tempo de vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça, a luz, vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito do rei da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia, para os destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo, né? Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu que habita sobre muitas águas ricas de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu o céu com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas. Há nos céus e faz subir os vapores desde... Voltando aqui, por causa do sinal, né? É o sinal. É o sinal. Mas o sinal tá ótimo aqui. Entendeu? É assim mesmo. Quando é palavra de Deus, os negócios começam a ficar dando ruim mesmo. Aí, fala aqui, Jeremias 51, 15. Ele fez a terra com seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há no céu. E faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. E embrutecido é todo homem no seu conhecimento e envergonha-se todo artifício de artifício da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são obras do engano. No tempo da sua visitação perecerão.
Quando o Senhor visitar, né? Quando o Senhor vier, as pessoas vão, né, perecer. Mas nesse tempo aqui de Jeremias, né? O Senhor usava Jeremias para mandar o recado para o povo. Não é semelhante a a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, Israel. É a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu Deus. Tu és o meu machado de batalha e minhas armas de guerra. E por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis. E por meio de ti despedaçarei o cavalo e os seus cavaleiros. Por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. Amém? Vou parar por aqui. Na direção de Deus. Quem quiser continuar, pode continuar. Que Deus começa, né? Usar Jeremias ali para poder alertar o povo, né? Sobre a destruição, né, da Babilônia. E como hoje, né? Nesse mundo que a gente vive, Deus levantará o vento destruidor, né? Tem algumas pessoas que já viram uma live minha, né? Eu tenho pregado essa palavra faz muito tempo, mas eu nem fiquei muito assim, sabe? Achando que qualquer momento vai ter a grande destruição. Mas eu peço a Deus misericórdia, né? Mas Deus sabe todas as coisas, é tudo no tempo de Deus, não é do nosso tempo. Mas Deus alerta, Deus manda os seus mensageiros pregar a palavra, ir na direção das pessoas para poder as pessoas despertar. Mas nem todo mundo desperta, né? Nem todo mundo dá ouvido à palavra de Deus. São poucos, né? São poucos. Porque eles estão mais envolvidos nas trevas, né? Eles acham que não estão em trevas, né? Eles acham que não tem trevas nenhuma agindo na vida deles, mas tem sim, né? Quando Deus vem de encontro na vida do ser humano, Deus começa a resplandecer a luz dele, né? Que vem lá do céu, na vida do pecador que está ali em escuridão, achando que não tem mais saída, não tem mais reviravolta, né? Assim, de mudança de vida, né? A única mudança de vida é em Cristo Jesus, né? É Ele, né? A gente pode querer se esforçar a fazer alguma coisa, pode até dar certo, mas no fundo, sempre vai vir a negatividade, né? Sempre vai vir pessoas para querer nos prejudicar. Se a gente for falar alguma coisa que a gente queira ali fazer, né? Sempre tem alguém que vai querer torcer contra, mas vai falar de outra forma, né? Mas quando a pessoa busca Deus, as coisas estão totalmente diferentes, as coisas começam a mudar, né? A pessoa começa a mudar o modo de pensar e de falar, e também começa a orar. Tudo é na direção de Deus que a gente temos que viver. Sem a direção dele, como a gente vai agir, né? Vai ficar andando para lá e para cá, sem a direção de Deus. E a destruição virá, não só para os ímpios, mas para todos, né? Aqueles que buscam e aqueles que não buscam. Mas Deus vai guardar aqueles, né? Mas é só o Senhor que sabe de todas as coisas. Quem vai morrer, quem vai viver, Deus sabe de todas as coisas. Então a gente temos que estar preparado para o grande dia do Senhor. E também essas destruições que virão, né? Já está em Apocalipse, está tudo escrito na Bíblia. Só as pessoas querem ler, né? Mas ninguém quer ler. São poucas pessoas. Porque o inimigo tira o entendimento e a sabedoria da pessoa. Para poder a pessoa ficar ali iludida e enganada. Porque o inimigo odeia, né? As pessoas ler a palavra e buscar. Porque o inimigo quer o quê? Que a pessoa fica ali no encanto, na cegueira e não queira que eles querem, né, ouvir a palavra de Deus. Mas as pessoas não entendem a palavra de Deus, mas Deus tem misericórdia,
em salvá-la, em libertá-la. Mas só basta as pessoas querer. Se a gente querer, Deus vai agir. Se a gente não querer, como Deus vai agir, né? Mas Deus sempre vai agir no tempo dele, não é do nosso tempo. Então na palavra de Deus fala: assim disse o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que se habitam no meio dos que se levanta contra mim. Quem que se levanta contra o Senhor, né? As pessoas ficam em dúvida, mas é aqueles que não acreditam, que são incrédulos, e também aqueles que estão no meio do povo que se falam que são crentes, né? Dão glória a Deus, mas quando tem uma palavra de exortação, uma pessoa que vem lá do mundo e começa a ser instrumento de Deus, as pessoas começam a se levantar. Aí fala, assim diz o Senhor falou aquilo, esse aí é falso profeta, começa a ter uma divisão. Então hoje em dia está tendo muito isso. Então a gente temos que ter discernimento e sabedoria, pedir para Deus, que Deus aí capacitar cada um de nós. Se a gente não pedir, como a gente vai vencer, né? A gente não consegue vencer as lutas espirituais e as físicas, né? As lutas espirituais é só quem busca a Deus vai entender. Quem não busca, Deus derrama entendimento e sabedoria ali para a pessoa entender que tanta coisa ruim que está acontecendo, né? É coisas espirituais, né? São demônios que agem para poder destruir o povo, para poder acabar com a vida do povo. Mas Deus está no controle, é Ele que comanda tudo, né? Então, quando a pessoa é pecador, está distante de Deus, não conhece Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, conhece o ser humano, Deus dá chance sim. Deus envia pessoas para poder pregar, para poder estar ali ajudando, para poder estar... A pessoa vem a conhecer, né? Mas hoje em dia várias pessoas conhecem, né? A palavra de Deus e também os escândalos que acontecem, né? E muitas coisas ruins acontecem, coisas boas acontecem, mas as pessoas não entendem, né? Porque o mal sempre vence. Mentira, o mal não vence, né? O mal sempre não vence nunca, né? Só vence aqueles que não buscam a Deus, né? A pessoa ali vai ser destruída, porque a pessoa não ora, não busca a Deus, não tem entendimento, mas sempre tem alguém que está orando por todos, né? Deus faz isso. Levanta alguém para poder orar para o povo. E no momento certo, ele envia as pessoas certas para poder pregar ali para as pessoas, né? O arrependimento, para a pessoa ali conhecer, né? E querer ter encontro com Jesus e querer aceitar Jesus, né? Não é com força, não é com barganha, não é com negócio de você dá no altar e Deus vai te dar. Não é assim, né? E hoje em dia tá uma bagunça, né? As pessoas buscam a Deus por interesse, mas se esquece da sua alma, né? As almas vai para onde, né? O que adianta ter o mundo todo, toda a riqueza do mundo, né? É bom ter riqueza, é bom, né? Mas a gente tem que estar na direção de Deus e ter a sabedoria divina de Deus, né? E discernimento para poder suportar e para poder não se corromper, para poder não cair no laço do inimigo, porque o inimigo está aí, ao nosso derredor, para poder destruir, né? Simplesmente o povo que busca Deus, né? Quando a gente busca a Deus, as coisas começam, né, fluir, mas sempre haverá perseguição, de várias formas, né? O inimigo vai usar as pessoas para poder nos atrapalhar, nos irritar, tirar nossa paz, tirar o entendimento, sabedoria, porque sem o Espírito Santo de Deus, como a pessoa vai vencer
as pessoas briguentas, pessoas fofoqueiras, as pessoas que vivem em trevas, né? Pelo semblante das pessoas hoje em dia, só quem tem a visão aberta consegue ver o rosto, o semblante, como que é de maldade. Mas porque eles estão sendo conduzidos pelas trevas, né? Não é pelo Espírito Santo, mas pelas trevas, né? E eu era conduzido pelas trevas, né? E Deus teve a misericórdia da minha alma. E eu quis também, né? Eu achei que era só aceitar Jesus e viver a vida, né? Tranquilo, sossegado. Mas não, né? Tem um tempo de tranquilidade, tem um tempo de perseguição, tem um tempo de calúnia, tem tempo de tanta coisa que o crente passa mesmo para poder ter experiência, para poder suportar. Não é fácil suportar a humilhação, o desprezo, a traição, né? Simplesmente a traição, a calúnia, a falsa calúnia. Você acha que a pessoa falou aquilo quando ele não falou. Então passei por algumas coisas também, mas eu sempre tenho buscado a Deus, porque sem Ele como eu vou vencer, né? Então eu venci pela honra e glória do Senhor Jesus. É Ele que nos capacita, né? Se eu estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor, se eu prego a palavra é para o nome dele ser glorificado, se eu louvo a Ele é para o nome dele ser glorificado, exaltado. Eu não sou digno de nada, não é nem eu nem vocês. Somos dignos de estar vivo, né? Mas Deus dá misericórdia para todos nós, para poder Ele agir grandemente sobre as nossas vidas, né? E quando Deus quer agir, Ele age no tempo dele. Não é do nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. Então a gente temos que perseverar, buscar, orar. Se você está fraco, está incrédulo, não acredita que Deus existe e não tem mais assim esperança, né? Não tem solução para querer, sabe, resolver alguma situação, né? Tem tanta coisa que o ser humano passa, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas é Ele que pode nos ajudar. Não é por interesse de buscar Jesus por causa de bens materiais. Ele sabe muito bem o que a gente necessita, né? Ele sabe. Buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Quais as demais coisas que serão acrescentadas? O que você precisa, né? Mas o importante é a nossa alma, né? Estar ali na comunhão com o Senhor, que a nossa alma seja lavada e remida pelo sangue de Jesus, que a nossa alma seja coberta debaixo da sombra do onipotente e do esconderijo do Altíssimo, e seja ali protegida pelo Espírito Santo de Deus e nossa, né, carcaça, né, nossa carne seja transbordada pela presença de Deus, né? Nossa alma seja transbordada, que o brilho, né, do Espírito Santo venha resplandecer. Esse brilho aqui que eu tô aqui é a lâmpada, né, que eu sempre fazia aqui no tripé. Aí eu não faço mais no tripé, né, porque quebrou, caiu no chão, quebrou, eu nem ligo mais. Aí eu só uso só a luz mesmo, a poder não ficar escuro, né? Então creia nessa palavra, tá? Em Jeremias 51, tá bom? Reflita, né? Se você tem Bíblia ou não tem, mas é bom ter, né? Mas eu sei que quem não tem comunhão com Deus é muito difícil de entender a Bíblia. Mas se você buscar, perseverar e querer mesmo Deus na sua vida e ter mudança de dentro para fora, mas é um confronto, né? Deus vai te mostrar o que está certo e o que está errado. Aí você precisa ser humilde para poder se humilhar diante dele, né? O inimigo não gosta que as pessoas é humilde. Ele não gosta de jeito nenhum, né? Ele quer que as pessoas vivem nesse mundo de ilusão, né? Nada está acontecendo, tá tudo tranquilo,
né? Mas quando a gente busca Deus, as coisas começam a acontecer, né? E o sobrenatural de Deus começa a agir. E ninguém entende o trabalhar de Deus. Só vai entender quando, no momento certo, Deus vai explicar ali para a pessoa. É assim que Deus faz. Se Deus levantar o vento destruidor naquele tempo lá atrás, imagine agora o que Deus pode fazer, né? Então não tenha medo, né? Deposite essa confiança em Deus. Entrega a sua vida para Jesus, que Ele tudo vai fazer conforme, né, Ele te ordenar você fazer. Só não pode negar, né? Não pode. Mas temos que perseverar, tá bom? Persevera, tenha fé. Se você não tem fé, começa a ter fé. Pede para Deus. Tenha diálogo com Deus, conversa com Ele. Quiser desabafar, conversa com Deus, que Ele vai te ajudar, tá? O ser humano pode até te ajudar financeiramente, mas espiritualmente são poucos que vão te ajudar. Espiritualmente, é o único que pode nos ajudar, nos mudar, é Jesus. É Ele. Quem diria, de 2019, eu estarei aqui, né, em 2025. De pé, perseverando, suportando, porque se não fosse Jesus, eu não sei o que seria de mim. Não sei se seria, porque quando você começa a ver muitas coisas dando tudo errado, pessoas se levantando, sabe? E você deposita confiança nas pessoas quando vê não é nada daquilo que você imaginaria. E a pessoa fica decepcionada. E a única solução que a gente precisa o quê? Liberar perdão também, né? Que faz parte também, quem está na comunhão com Deus, devemos liberar perdão para os nossos inimigos e para aqueles que nos feriu. Por quê? Né? É necessário a gente pedir perdão, né? Para poder a gente não ficar amargurado, triste, como eu já fiquei triste. Mas tudo passa. Mas a gente precisa mostrar ali para a pessoa que Jesus muda, me incomodou, para poder liberar perdão. Liberando perdão e a pessoa não quer liberar perdão, Deus já viu que a gente faz a nossa parte, né? Então, se a pessoa não libera perdão, como, né? Deus vai agir na vida daquelas pessoas que se dizem que são crentes, né? Até os próprios crentes ferem outros crentes. É assim, viu? Hoje em dia tá todo mundo vendo, né? Mas esquece que Jesus está observando tudo. E a balança de justiça é só Ele que decreta a vitória. É só Ele, mais ninguém. Então eu passei por muitas experiências, né? E sempre estou passando. Quando o povo se levanta contra Deus, contra os enviados de Deus, pode se preparar. Aqueles que buscam, né? Se prepara e pede para Deus, né? Ter misericórdia, porque é triste, né? Eu não desejo morte de ninguém, mas tem situações que acontecem. Mas é para a pessoa ver ali, ó. Ah, ele é de Deus. Ou ela é de Deus. Nossa. Mas eles são usados pelo inimigo. Então a gente não devemos matar aquela carne e aquela alma, né? Não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a principado e potestade, né? Que usa essas pessoas que não têm Deus, né? Que são distantes de Deus, que têm ódio da palavra de Deus, que têm pavor de ouvir louvores, né? E pregações. Essas pessoas estão em trevas, como assim eu estava em trevas, tá? Eu já fui das trevas e hoje sou da luz, né? A treva vem
querer tirar eu da luz, mas Deus vem responder essa luz para mostrar que não vale a pena. Da onde o Senhor me tirou, as trevas só faziam o quê? Eu me arruinar, eu me acabar, cara, né? Me acabar ali nas bebidas, né? E nas drogas. Droga que eu falo é maconha, bebida, né? Cigarro, essas coisas. E eu sentia algo dentro de mim que eu precisava alguma coisa para poder me preencher. Mas eu esqueci que assim, eu esquecia, né? Mas eu não tinha entendimento nem sabedoria, né? Se entregasse minha vida para Jesus, aí sim, o que estava dentro de mim ia ser preenchido, que era a minha alma, né? Mas eu esquecia, né? Na hora, quando as pessoas falavam assim na rua, Jesus te ama, Deus tem grande obra na sua vida, eu esquecia. Mas às vezes eu sempre lembrava, de vez em quando, mas quem é esse Jesus, né? Eu queria morrer para ir para o céu, mas quem é o dono do céu? Ninguém conhece o dono do céu, né? Só conhece porque está sendo pregado em vários lugares, né? E devemos ter um encontro com Jesus, né? Aceitar Jesus não é fácil, mas aceitar Jesus, né, é renunciar a tudo. A sua vida, a sua caminhada aí de querer, vamos curtir, vamos beber, totalmente diferente a caminhada com Jesus. É vida com abundância. Vai vir a morte, mas a morte pode vir, mas o Espírito Santo de Deus vai estar ali, né, conduzindo. E vai ter o grande juízo final. E ali, nós vamos estar ali. E ninguém acredita, né? Eu não acreditei assim. Mas, lendo a Bíblia, né? E também ouvindo pregações, quando eu ia para os cultos, né? Eu via a palavra de Deus sendo pregada. Eu entendia, né? E pensava, por que não, lá atrás eu não conheci Jesus, né? Mas é necessário as pessoas passar por muitas coisas, né? E Deus, chega um momento que Deus vem de encontro. Para ver se a pessoa quer, né? É a pessoa que decide. Somos nós que decidimos o que a gente quer da nossa vida. Quer ficar pobre, fica. Quer ficar rico, fica. Quer ficar na rebeldia, respondendo pai e mãe, tá nem aí com a vida. Pode até ficar, mas chegará o acerto de conta, né? O salário do pecado é a morte, né? O bom gratuito é a vida que Deus dá. Grátis. A vida de Deus é grátis. Olha, ele dá de graça para as pessoas. E não cobra, né? Não cobra. A salvação é de graça. Mas são poucos que aceitam a salvação. Aceitam Jesus. É triste realidade, né? Mas Deus é misericórdia. Ele é misericórdia. Assim como Ele teve misericórdia da minha alma, que eu não merecia não, viu? Não merecia não. Meu destino era morrer, né? Eu pensava assim, morrer. O inimigo usa, dá tudo, não é riqueza não, tá? Que eu queria ser rico, mas não dava certo não. Tinha que fazer o pacto. Dá homem, dá mulher, dá tudo. Pra fazer sua carne. Aí no final de tudo ele não quer mais. Já quer levar a alma, entendeu? E chega um momento de Deus enviar as pessoas, vai enviando, vai enviando, vai enviando, vai enviando, até ver se a pessoa toma uma posição, né? Se quer Jesus ou não quer. Aí
Fica o critério, né, das pessoas se quer ou não quer. Aí não adianta mais. Não, quem morreu, acabou. Não tem como mais voltar, né? Não tem como recainar, né? No outro corpo ali, né? Isso aí são espíritos do engano, né? Que existe, né? Não são pessoas que já morreram. Mentira, gente. Pelo amor de Deus. Mas as pessoas acreditam. Eu também acreditava, né? Mas até eles falaram que eu era o dono de branco, né? Que se dizia que é entidade, mas não são entidade, né? São os espíritos enganadores, né? E são demônios que agem para poder enganar a vida das pessoas. O único que pode desmascarar ele é Jesus, tá? Na vida daqueles que estão em trevas, é Jesus. Assim como estava em trevas, Deus desmascarou. E Deus me mostra, pela misericórdia dele, ele me mostra, né? Já vi, né? Demônios, já vi. Deus mostra assim, sabe? Mas é bem de longe, né? Eu não gosto de ficar vendo mais, não. Vai pedir pra Deus, faz muito tempo já vi, já. E existe. Existe. Esse mundo aqui é cheio, meu filho. Mas tem cheio de anjos também guerreando e lutando contra os ossos espirituais, né? E Deus mostra, né? Tem muitas coisas que eu não posso contar. Já vi cobra gigante, né? No mundo espiritual. E é isso aí. Porque eu quis ver, né? Nunca vi. Aí eu comecei a ver, né? Deus mostra. Pode mostrar pra você também, se você quiser. Mas tem que estar preparado, né? Aí depois a pessoa fica doida aí, fica pros olhos do povo. Ah, eu vi aquilo. Ah, eu vi aquilo. Ai, a cara da mulher não era a cara da mulher, né? E as pessoas vão achar o quê? Ih, tá louca. Ih, ficou louco. Ih, tá vendo até bicho. Ih, tá louco. Mas, né, tem pessoas que são consideradas como loucos, né? São loucos. Nossa, isso aí é louco, né? Vê tudo, né? Então não vê a morte, mas é trevas mesmo que agem, tá? E Deus mostra mesmo. Deus é misericórdia, Ele mostra, né? Deus mostra quem faz feitiçaria, Deus mostra tudo, tá? E Deus vê tudo. Não adianta nós escapar, querer se esconder da ira de Deus. A ira de Deus vai vir no tempo dele, não é do nosso tempo. Então Jeremias 51 está aqui. O grande despertar, né? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém consegue impedir o agir de Deus. A gente não tem poder para nada. Não temos poder. Só quem tem poder no céu e na terra é Deus, né? Então a gente devemos depositar nossa confiança e entregar nossa vida mesmo. Todos os dias pedindo para Deus proteção, porque o tempo mesmo sempre, né, é mal. Sempre é muita coisa ruim, mas Deus sempre guarda, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Creia no agir de Deus. Estarei orando pela tua vida, tá? Creia. Ô glorioso Deus, muito obrigado pela essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela adoração, né? O seu louvor. Vem abençoando, vem resgatando essas almas, vem libertando, vem fazendo uma grande obra na vida de cada um, vem despertando, vem destruindo todas as camadas dos olhos, derrama teu fogo consumidor, destruindo toda a obra do mal, toda a feitiçaria, todo encanto, toda a obra do mal, Senhor, todo espírito da morte, todo calafrio seja destruído, meu Pai, com fogo consumidor. Vem visitando, meu Pai, cada um, Senhor. Vem resgatando, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Fica com Deus. Deus venha abençoar a tua vida grandiosamente. E creia que Jesus está para vir, para buscar aqueles que são santos e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tá bom? E creia no agir de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Amém? Fica com Deus. Peraí.
Meu Deus. Tá indo não.